que o Senhor preparou para que a gente estivesse aqui, pelos irmãos que chegaram bem, obrigado pela sua presença na vida deles. Oramos pela nossa colega Larissa, que não está bem de saúde nesta manhã, mas que o Senhor Deus esteja tocando no seu corpo físico, trazendo cura e restauração em nome de Jesus Cristo. O corpo dela é morada do Teu Espírito Santo, não é morada de enfermidades. E nós queremos pedir em nome do Senhor que quando o Sérgio chegar em casa, encontre ela bem melhor, ó Deus. Que o Senhor Deus troca no seu estômago e naqueles males do organismo, em nome de Jesus, que o Senhor Deus esteja cuidando dela. Abençoa, ó Deus, este momento, que Teu Espírito Santo esteja enchendo nossas vidas, nos dando sabedoria, inteligência, capacidade para entender Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus! Muito bem, queridos. Eu gosto de ver os irmãos lá batendo papo, conversando, né? Um cafezinho de rodoviária. Rodoviária agora, rodoviária de Curitiba, né? Não é mais rodoviária. Está melhorando o nível, está melhorando. Romanos capítulo 8. Nós vamos começar nosso arrazoado a partir do versículo de número 5. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarás os feitos do corpo, certamente vivereis. Muito bem, esse é um texto muito interessante, muito pregado em muitos lugares, em muitas igrejas e tal. E nós vamos tratar um pouco esse texto com uma profundidade, um esclarecimento sobre isso de maneira mais interessante, digamos assim. A maioria dos não cristãos não tem noção que odeiam Deus. Isso é importante. Mas você chega para uma pessoa que não é cristã e diz assim, não, mas eu não odeio Deus, eu amo Deus. Bom, não é bem assim, pelo menos não é bem assim o que a Escritura diz. Porque, de fato, há uma inimizade muito grande entre o não cristão e Deus, mesmo que esse não cristão não venha oficialmente blasfemar contra Deus. Não é esse sentido. Mas uma coisa que a gente tem que entender, e é muito importante para a nossa compreensão, é que o homem, quando nasce em rebeldia contra Deus. E você quer saber? O homem, quando nasce em rebeldia contra Deus, e rebeldia é um pecado de quê? Feitiçaria. Feitiçaria é uma prática levada ao ocultismo. E quem talvez é o ser que domina o misticismo das trevas? Satanás. Em outras palavras, todo ser humano que nasce rebelde contra Deus, nasce na mesma rebelião que Satanás. Aqui está o ponto. Meu apóstolo preferido chegou uniformizado. Eu acredito. Vocês deixaram o pão para ele, né? E bolo. Não, o Calixto estava vigiando para você. Aí é bom, hein? Viu? Tá perdoado. Então, assim, gente querida, põe uma coisa na nossa cabeça, na sua cabeça.
Todo ser humano que nasce, nasce rebelde contra Deus. Se nasce rebelde contra Deus, nasce no mesmo pecado que fez Lúcifer ser expulso do céu. Logo, nós, quando nascemos, nascemos da mesma rebelião dele. E toda rebelião, e todo... Paz, sejam bem-vindos. Cadê o apóstolo? O apóstolo de Piabiru. Está lá na porta. Então, esse pecado de feitiçaria, então seria, porque fala da rebelião contra Deus, que Isso. É semelhante, né? É semelhante. Boa questão, Calixto. Pelo seguinte, o pecado de rebeldia, não é quem diz isso aí foi o nosso querido Samuel, né? Porque, na verdade, a rebeldia como um pecado original, de todos os pecados, não estou falando do pecado original, fala apóstolo de Piabiru, não o pecado original do homem, mas o pecado quando ele nasceu na história do universo, que começou com Lúcifer. Nessa rebeldia, então quer dizer, a feitiçaria, ela é uma linguagem que conversa com a rebeldia, porque ela está ligada a satanismo. Entendeu? Então ela está ligada. Então, o Samuel, olha que interessante, o Samuel falou uma coisa que eu acredito que foi uma coisa fruto de suas reflexões e fruto do trabalho de Deus com ele. É como se fosse assim, Deus revelando para Samuel, inclusive, viu, pessoal, eu acredito que nós não vamos terminar Romanos até o final do ano, a gente termina antes. Mas aquele restinho de final do ano, eu quero ministrar um curso para vocês sobre ocultismo, magia e as suas origens. Ok? Ocultismo, magia, suas origens e a sua influência no mundo moderno. Mas, ó, é coisa sem neurose, tá? Vocês viram? É coisa assim. Não é coisa assim, Simone, de ver demônio em cada esquina. Eu vou poder comer McDonald's? Depende, tal, viu? Depois do curso, você não vai olhar nem pro plástico da Coca-Cola. Eu quero desse curso, viu, pessoal? Eu quero desse curso ensinar vocês como serem ocultistas. Então... No final tiver oração de libertação. É por aí. O Calixto traz os endemoniados lá da região da Cesta e traz pra cá. Lá não tem mais endemoniado, mas expulsando. Amém. Mas assim, eu acredito que a gente vai ter uns 2, 3 meses de curso sobre ocultismo, magia, origens e sua influência no mundo moderno. Vai ser muito interessante, muito interessante. Aí vai Saúl, Samuel, lá? Não sei, se você quiser eu coloco. Você não vai usar o caboclo, os orixás lá do homem lá para... Então, eu quero trazer para vocês a origem, a história, as práticas, a cultura universal do ocultismo, seus signos, suas revelações, o seu modus operandi. Estou preparando tudo isso aí. Vou abordar a história, a filosofia, a teologia, a Bíblia. Vai ser um curso bem completo, bem completo. Pode exatamente ser isso. Mas vai ser interessante. Deu uma olhadinha pro lado ali, ó. Pastor, antes você essa leitura, se tratando de rebeldia, o que pode ser uma rebeldia assim dentro da igreja? Olha, Da igreja. a rebeldia, ela é uma raiz só. A rebeldia é se posicionar contra um trono ou uma liderança. Desde que, lógico, seja de Deus. Então, não que um pastor não seja questionado, é diferente. O pastor, conforme for, deve até ser questionado. Principalmente se ele falar bobagem. Agora, a rebeldia não entra quando alguém questiona o pastor. A rebeldia entra quando ela se torna opositor ao pastor. Ou ao presbítero, ou à liderança espiritual.
Entendeu? Então, aí é diferente. Se o pastor está dentro da Escritura, se a liderança da igreja está dentro da Escritura, se tudo que é feito dentro da vontade de Deus, obedecendo o que diz a Escritura, e ainda se alguém oferece resistência, isso é do mal. Como Miriam e outras pessoas que foram contra a liderança de Moisés, que foi Deus quem tinha colocado. Mas a gente vai falar disso uma outra. Então, a maioria dos não cristãos não tem noção de que odeiam a Deus, porque são rebeldes. Ou, em outras palavras, todos nós que estamos nessa manhã saímos da rebeldia. E mais, deixa eu fazer um paradoxo. Nós saímos da rebeldia, mas precisamos tirar os rebeldes de lá, que ainda tem rebeldes lá. Ah, mas eu creio em Deus. Se não pertence a Jesus Cristo, se não nasceu de novo, se não é nova criatura, se não é filho de Deus, é rebelde. O texto de Efésios 2 vai dizer filhos da ira. Então, é necessário que todos aqueles que ainda não se renderam a Jesus Cristo saiam do estado de rebelião. Ok? Eles podem até acreditar que estão servindo a Deus, mas é um Deus de sua própria fantasia. Todo o seu chamado serviço a Deus é auto-orientado. Nada disso constitui orientação para o Deus da Bíblia. É impossível abordar Deus de outra forma que não seja em seus termos encontrados na Bíblia. Está aqui. A Bíblia, então, porque eu tenho muito receio quando alguém diz assim, não, porque o meu Deus, vocês já ouviram pessoas dizendo isso? Rapaz, eu tenho medo, porque será que o Deus dela é o Deus da Bíblia? Porque nem sempre é. Principalmente quem quer defender uma vida em pecado. Não, porque o meu Deus é um Deus de amor. Não pode completar, Deus de Isaac, Deus de Jacó e o meu Deus. E o meu Deus, tem uns que falam isso, é. Não, mas não pode. Não, mas aí, você fala assim, o meu Deus, veja, Isaac, Abraão e Jacó, e quem na verdade disse isso foi Deus, não foram eles. Eu sou o Deus de Abraão. Então, é Deus que fala, né? É Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas não foi Isaac e Jacó que falaram que ele é meu Deus. É o contrário. Então, é a mesma coisa de Deus dizer assim, eu sou o Deus do Newton. Eu sou o Deus do Irã. Aí é outro detalhe. É Deus reconhecendo que a minha vida está debaixo do trono dele. A minha vida está debaixo do governo dele. Por isso que ele fala que ele é meu Deus. Como Davi vai dizer, o Senhor é o meu pastor. E Deus vai dizer, Davi é minha ovelha. Então, nesse trato de Deus com a gente, é que é a mão certa. Agora, quando a gente fala assim, não, porque o meu Deus, o apóstolo falava, o meu Deus será. Entra muitas questões conjunturais, históricas e principalmente culturais. Não faz parte da nossa cultura dizer, meu Deus. Agora você pode dizer assim, meu Jesus, você pode dizer, minha opinião, né? Mas você não vê ninguém dizendo, meu Espírito Santo. Dá um ar de se apropriar. Dá um ar de se apropriar e quando você fala assim, meu Deus, é subjetivo. Que Deus que ele está falando? Mas eu posso falar assim, ele é o meu Deus. Meu Deus. Romântico. Nós falamos também assim. Minha terra. Minha terra. Não, Não. é importante delimitar, né? Não é um erro. A gente delimitar no sentido assim, quem é o nosso Deus? É. Eu sempre ensino, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus da Bíblia Sagrada. Então, você está delimitando com relação aos outros falsos deuses que existem. Mas na nossa cultura não funciona isso. Nossa, é um Deus. Exato. Veja, nós vivemos numa cultura cristã. A cultura ocidental, ela é cristã. Por que ela é cristã? Porque os nossos códigos civil, nossa Constituição, em qualquer lugar, está baseada em Cristo. Cristo é o paradigma do Ocidente.
Então nós vivemos na cultura cristã. Agora, quando a pessoa fala, meu Deus, eu falo que eu temo quando alguém diz, meu Deus, porque não faz nem parte da nossa cultura, do nosso dialeto, do dia a dia. E por ser uma questão subjetiva, eu posso dizer de que Deus que a Simone está falando. Mas Jesus fala, Marcos, Deus, meu Deus, meu. É como eu estou falando, uma cultura oriental, num período em que isso era muito comum, como muitos outros expressões, Simone, isso se chama expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas. Então, quando a gente estuda expressões idiomáticas, você vai ver que toda a Bíblia está cheia de expressões idiomáticas, que não cabe para a gente. Não cabe. Você, como o Giovanni falou, você pode usar? Claro que você pode usar. Mas é comum? Não é comum. E geralmente quem gosta de dizer, meu Deus, geralmente, eu não estou dizendo que é todo mundo, mas como o Giovanni compartilha, quando alguém fala, meu Deus, mas dentro do sentido de que eu estou delimitando todos os outros, é uma coisa, mas a gente não precisa nem dizer isso. Porque quando a gente fala de Deus, a gente vem Jesus na mente da gente, em qualquer pessoa. Mas vamos adiante. Mas o Salmo 91 diz isso, né? Direito do Senhor, ele é o meu Deus. É. Então, é um reconhecimento de Deus para mim, primeiro. Davi é o homem que andou segundo meu coração. Qual é o testemunho? Aí, tema para a pregação. Qual é o testemunho que Deus pode dar sobre você? Qual é o testemunho que Deus dá sobre a sua vida? Está falando assim para si, se eu não sou o homem de Deus, não vai acontecer isso na tua vida. Você fala isso direto ao culto lá. Oh, rapaz do céu! E pela convicção, se eu falar, eu vejo que eu sei que vai acontecer. Mas depende da coisa, hein? Olha o que diz o texto ali. Ali no versículo 8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos aqui. Aqueles na carne são aqueles caracterizados por uma vida terrena separada de Cristo. Aqueles que submetem a crença fundamental na natureza humana são aqueles na carne. A carne é o princípio por detrás de como eles vivem suas vidas, é a busca de suas vidas. Eles são governados por suas naturezas caídas. Quando diz aqui, os que estão na carne, não está se referindo a cristão. Eu já vi muita gente dizendo, o cristão que está na carne. Esse texto não está atribuindo a cristão. É isso que ele vai dizer no outro versículo. Se é cristão, é uma questão de lógica. Se é cristão, não está na carne. Então, se ele diz, aqueles que estão na carne, logo ele não fala de quem é cristão. Ele está dizendo daquele homem, aquela pessoa que não é convertida. É o rebelde, obrigado, Giovanni. É o cara que está aqui, nessa esfera. Esses que estão aqui vivem na carne. Esses é que vivem na carne. Esses é que estão na carne. Esses é que de fato estão vivendo vidas abertas e fazem o que querem e não se arrependem do mal, não tem limites nas suas decisões, não tem limites nas suas maldades, não tem limite nas suas corrupções, faz o que quer. Esse é o que vive na carne. É a pessoa que não lida com as suas fraquezas, que odeia, que não perdoa, que trapaceia, que engana. Esse vive na carne, que pragueja, que fala palavrão toda hora, que se puder dar uma rasteira no Júnior, ele dá. É o mecânico na carne. É duro, hein? Fazer trabalho com gente que está na carne é duro, hein? Isso é normal? Isso é normal, todo mundo faz. Eu preciso ganhar um pouco. Isso é quem está na carne. Quem está na carne, ele vive para a carne e é absorvido por ela e absorve ela. É o homem que toma suas decisões em cima do que ele quer. É a pessoa... Só para entender, então tu não acredita que existe o crente carnal? Vamos chegar aqui, daqui a pouco eu vou falar. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem mesmo, não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Cristo, está absorvido pelas trevas, o coração dele está no inferno, o inferno está nele. Esse é o que vive na carne. É o que odeia, é o que trapaceia, é o que engana, é o que constrói a sua vida como a Torre de Babel.
Então, quem é o que está na carne? É o cara da Torre de Babel. Aliás, tem um monte de Torre de Babel por aí, né? Olha, Nilton, sua vida é uma Torre de Babel? Que a Torre de Babel foi uma construção iniciada por quem? Nimrod. Nimrod, que significa? Sabe o que significa Nimrod? Rebelde. Parecia aquele vídeo do Calixto ontem, eu pensei, mãe, olha a pamonha fresquinha. Mesma coisa, cara. Agora eu vou utilizando lá o Jardim Pio 12. Ah. Agora já não tem. Você está indo para Asa Leste, você falou que ia para lá. É, ele vai lá, viu, Nil? Ele vai. Quando você escutar lá na Asa Leste, pamonha, olha pamonha, viu? O Calixto está chegando. Tem duas famílias lá. Viu? Ele vai abrir uma congregação lá na Asa Leste. Ok, irmãos, entenderam o versículo 8? Vai pregar em Araruna hoje, hein? Quem? Curisco vai descer do lado de cá agora, hoje à noite. Daqui a um tempo os irmãos de Araruna vai vir congregar lá na sexta. Verdade. Continuando a falar sobre isso, Giovanni, quem vai ler para nós esse slide, por favor? Falando que os que estão na carne. Então, enquanto liga ali, os que estão na carne são essas pessoas sem Cristo, que eles são o seu próprio Deus. O dinheiro é o seu próprio Deus, o materialismo é o seu próprio Deus, o pecado é o seu próprio Deus. Esses que estão na carne não podem agradar a Deus. Babel, sim, desculpa. Então, a Torre de Babel foi um início que Nimrod teve de afrontar a Deus. De um ato de rebeldia contra Deus. Sabe por quê, Simone? O Nimrod, ele era trineto de Noé. E todos os contemporâneos de Nimrod sabiam que Deus tinha destruído o mundo em água. Eles sabiam. Claro, os filhos, os cultos dos pais, Sem, Cão e Jafé, quando eles tiveram filhos, eles contaram para os filhos o que aconteceu, que contaram para os seus filhos, que contaram para os seus filhos, que contaram para os seus filhos, está chegando no Nimrod. O Nimrod, quando soube disso, ele não aprovou o que Deus fez. O Talmud rabínico vai dizer que o Nimrod começou a fazer uma campanha contra Deus e dizia que não era para ninguém adorar a Deus, porque Deus não era um Deus Deus era um Deus carrasco, um Deus destruidor, um Deus que nunca amou a humanidade. Se alguém quisesse ouvir algum termo de princípio de vida, tinha que escutar ele. E nessa espírito de rebeldia do Nimrod, ele constrói a Torre de Babel com um objetivo. Se Deus for destruir, eu não confio em Deus, se Deus for destruir de novo o mundo em água, nós seremos salvos, porque vou construir uma torre que chega até ele. E se ele insistir, até ele vai ser afogado. A ideia foi essa de Nimrod. Uma afronta. Então, a Torre de Babel, simbolicamente, na verdade, ela se tornou um símbolo de rebeldia, o símbolo da religião que não precisa de Deus para chegar até Deus. Então, por isso que a Torre de Babel é nesse sentido. Então, é o homem carnal. A Torre de Babel representa o homem que quer viver a vida independente de Deus. Eu não preciso de Deus. Continua, lê lá esse slide ali. Olha que interessante. Essas pessoas não regeneradas não podem fazer de nenhuma maneira aceitável a Deus, pois estão sem o Espírito, sem Cristo, sem fé. E em tudo que fazem não têm visão para a glória de Deus. Não têm graça, nem força, nem princípios corretos, nem fins corretos. Aqueles na carne, mesmo que, como Caim, adorassem a Deus, viriam em seu próprio caminho, o caminho da carne, que Deus não pode aceitar. Percebeu ali? Deu para clarear o versículo 8, os que estão na carne não podem, que não tem relação com o cristão? Então é esse aí. É o cara que segue Nimrod, é o cara que segue Caim. Aliás, eu tenho uma mensagem sobre Caim que é de cair o queixo, viu? Eu não posso nem pregar na igreja dos irmãos, só posso pregar na minha igreja. Porque é sarrafo. É sarrafo. É pancada, é pancada. Esse é
Fala. Esse andar na carne está relacionado com as obras Tô- da carne? tô- Gálatas? Tudo, exatamente. Então, aí é a diferença do cristão. Eu vou chegar lá. Porque está na carne, ele está batizado nas obras da carne. Gostou dessa? Batizada? Lembra que eu disse para vocês o que significava também a palavra batismo fora do conceito sacramental? Né? Batismo tem aquela ideia. Ou você está imerso, ou você está sendo coberto. Porque a água é isso. Você pode imergir uma coisa na água, Simone, ou você pode jogar água sobre algo. Então, na cultura antiga, quando você usava a palavra batismo, fora desse sentido sacramental, ou você está imerso, ou você está sendo coberto por aquilo. Então, falava batismo. Então, esses estão batizados na carne. Então, eles têm que sair desse batismo para ser batizado em outro batismo. Qual? O batismo de Cristo, com o Espírito Santo. Quando alguém é batizado no batismo de Cristo, então ele é batizado com o Espírito Santo, que é coisa fantástica. Então a pessoa é batizada em Cristo e o Espírito Santo batiza ele. Só pode ser batizado pelo Espírito Santo quem já foi batizado em Cristo. E veja, são 2 batismos não sacramentais. Só pode ser batizado com o Espírito Santo quem Foi batizado em Cristo. Não é o batismo sacramental, é estar imerso em Cristo ou sendo coberto por Cristo. Aí o Espírito Santo batiza essa pessoa, entendeu? aquele Cornélio lá de Atos 10, ele recebe a palavra, Quando ele converte a Cristo, ele batiza em Cristo e o Espírito Santo batiza ele. Olha que fantástico isso aí. é porque para você receber o Espírito Santo, Exatamente. o Jesus é que dá o Espírito. Lembra lá do Dimas? Na cruz ele foi batizado em Cristo. Então, essa ideia do batismo na antiguidade não tem nada a ver com o batismo sacramental, em nome do Pai e do Filho, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com água, tem a ver com a pessoa ser imersa em algo ou ser coberta por algo. Então, e Paulo, a gente estudou muito isso em Romanos 6, que a pessoa tem que ser batizada em Cristo, mas não é o batismo sacramental, é mergulhar no sacrifício de Cristo, é entregar a vida a Cristo, é arrepender de seus pecados, é crer em Cristo, é entregar a vida a Cristo, é se render a Cristo, é batizar em Cristo. Identificar-se com Cristo. Exatamente. Posso entender lá, então, todo aquele que crer e for batizado. Então, esse primeiro crer é aquele que se Que é o primeiro batismo. batismo. Aí for batizado. Exatamente. Porque eu entendo que o batismo é apenas um sacramento, um dos sacramentos. Sim. Não é para a salvação. Sim, então, mas aí é que é o interessante, Calixto. Por isso que é importante, nas aulas de batismo, viu, pessoal? Vocês, pastores que dão aula de batismo, ensina tudo sobre o batismo mesmo. Tudo. Principalmente esse aspecto. Que pensa que por não ser batizado nunca salvo. Mas se ele converteu a Cristo, foi batizado no batismo de Cristo. Então será salvo. Claro, ué. O Dimas é um exemplo disso, lá na cruz. Mas aí ele não teve a oportunidade em si. Não, porque nem tinha sido lançado ainda a ideia do batismo sacramental. Eu tenho Ah. uma verdade para mim. Aham. Toda pessoa que ela crê em Jesus verdadeiramente, Sim. ela anseia pelo batismo. Você pode ver, eu tenho, como diz o meu pai, experiência, esse negócio, vai falar assim. Aham. A pessoa que tem pessoas que estão na igreja, está lá 5 anos, 2 anos, 3 anos, você fala, alguém fala para ela, mas ainda não estou preparado. Não estou Ainda não tem Cristo. Ela não batizou em Cristo, ela não está batizada em Cristo. Exatamente. Quem é batizado em Cristo Ele quer entrar no batismo sacramental. é igual o cara lá, né? O negão lá do príncipe Gadara lá. Aham. De Gadara? É, Por que eu preciso ser batizado? Demoniado. demoniada. Não é demoniado, não. É. O Felipe lá, o Felipe lá. O Cornélio. Por que eu preciso ser batizado? Porque ele entendeu. Agora, lógico que, aí a gente entra nos labirintos, Newton, que a gente tem que considerar também. Por exemplo, tem pessoas que são verdadeiramente convertidas a Cristo, que foram batizadas em Cristo,
mas não querem o batismo sacramental, porque ele tem uma origem católica ou tem uma origem presbiteriana ou luterana, que é diferente do batismo por imersão. Os imersionistas, de uma certa maneira, não vou dizer que a maioria exige o batismo, a maioria. Mas tem muita gente que está batizada em Cristo que fala assim, eu estou satisfeito com o que aconteceu, o importante é que Cristo está em mim. Ok, não tem problema. Por exemplo, eu sempre brinco, né? Eu não vou para a igreja renovada não, porque chega lá, os caras vão querer me batizar. Eu já estou batizado, mas tem igreja que não aceita. Não, batista, exato. Exato, lá na igreja, os batistas são xiitas com isso. São xiitas. O cara nem toma ceia, se não for batizado no batismo por imersão. Então tem muito disso, Nilton, que a gente tem que... Eu trabalho bastante lá aqui. Eu não quero falar disso, que não é um assunto, viu, pessoal? A questão da entrega, principalmente no caso do dependente químico. Dois processos de entrega. Primeiro entrega a vida e depois entrega as vontades. Então a grande maioria entrega a vida para que Deus não deixe ele morrer, não deixe ele usar droga, não deixe ele padecer, não deixe ele ficar doente, mas ele faz o que ele quer da vida dele. Então ele entrega metade, ele acredita em Deus, mas ele não crê porque ele não faz entrega das vontades dele, né? Eu entrego a minha vida para Deus, mas não entrego as minhas vontades. Eu sempre uso para eles assim, que é como entregar a chave do carro para o Espírito Santo dirigir sua vida, mas você que fica conduzindo, vira para cá. Aí não funciona. Não se despiu do velho homem. Ok, pessoal, quem está na carne não foi batizado do batismo de Cristo. Fala, Mirela. Não, nós estamos num caso, eu já até comentei uma vez com você, que eu tenho um menino lá na igreja, que é da sonoplastia. Você comentou. Ele se batizou na igreja católica já depois de 18 anos. E ele se converteu a Cristo, mas ele não se convenceu que ele não quer ainda descer o sacramental, entendeu? Certo. Mas ele está lá, está firme. Mas tem pessoas, como o Nilton disse, tem pessoas que querem ser batizadas. Amém, não tem problema. Mas se o camarada não quer ser, porque ele considera que o batismo dele foi tá bom, a gente não vai criar confusão por causa disso. Aí entra a prudência do pastor. Exatamente. Forçado, goela abaixo, ele não tem... Não, e não somente isso, exatamente. Cabe a você como pastor orientar. Se ele quiser ou não, é o problema dele com Deus. Calma que vai ser E tem outro detalhe, viu? O batismo do Brasil, viu, pessoal? Só uma questão histórica aqui para a gente entender também, porque o batismo não é só questão espiritual. Ele tem a questão histórica e cultural. No Brasil, por causa da perseguição da liderança católica com o protestantismo no Brasil, vocês sabem que o protestantismo no Brasil, o protestante não podia ter templo, ele não podia ter cemitério, era muito perseguido. Então, quando alguém se convertia a Cristo, porque o brasileiro era 95% católico. Então, quer dizer que quando o camarada se convertia a Cristo mesmo, quando ele queria sair do catolicismo, uma das maneiras culturais do cara dizer não sou mais católico é aceitar o batismo protestante. Então tem uma questão cultural também, não é só uma questão espiritual. Então era como se a pessoa estivesse dizendo, eu não tenho mais nada a ver com o catolicismo, porque no Brasil, no começo do século XX, era quase uma bandeira política, ser católico ou protestante. Era quase a bandeira política. Então, para você dizer assim, eu não tenho mais nada a ver com o catolicismo, eu vou ser batizado. Então, oficialmente, eu estou quebrando qualquer laço com o catolicismo. Só que ele já quebrou qualquer laço com qualquer coisa quando ele se converte a Cristo. Entendeu? Mas vamos adiante. Queimar igrejas. Sim, tinha muita confusão. Você falando dessa situação, eu estava lendo uma história que em Sorocaba, inclusive, aconteceu na morte de um cristão. E os católicos não aceitaram ele ser enterrado no cemitério. Não, exatamente. Encontrar um espaço para enterrar essa pessoa. Recentemente, a gente foi alugar um lugar para fazer um batismo, mas a gente falou que ia fazer acampamento. Dentro do acampamento ia ter os batismos. Aí o homem descobriu que a gente ia fazer batismo. Não, na minha piscina não. Exatamente. Tem um ranço religioso muito forte. Sim, Mirella? Sim, Sérgio. Eu quero o Raulzão conversou. Sim. Por isso que os luteranos têm, até hoje, a cultura de cemitério nos seus pátios.
E não tem no altar lá, não tem piscina, né? Só tem Não. Pai, para nós, basta uma caneca. Para nós, rapaz, com uma xícara, eu batizo uns 10, cara. Melhor ainda se for de chope. Essa assada. Eu estou preocupado, pastor, porque em frente à nossa igreja tem a frente É verdade. o menino lá sem descobrir que ela não sabe. Esse cara. Continuando. Deve gostar mais de um goró. Não, ó, pessoal, não pronuncie o santo nome dele em vão. Viu, Giovanni? Não pronuncie o santo nome dele em vão. Veja lá. Há uma grande diferença. Olha aqui, ó, questão que você me levantou, Giovanni. Há uma grande diferença entre a pessoa estar na carne e a carne estar no homem. E isso é diferente. Essa faz diferença toda. Há uma grande diferença entre a pessoa estar na carne e a carne estar no homem. Eu não estou na carne. Eu, Irangóis. Mas a carne, vamos voltar ao capítulo 7? Em minha carne não habita bem nenhum. Aqui está a diferença básica. Então vamos continuar. O crente que se rende à capacidade do pecado opera na esfera da morte. E o cristão que se rende a ser espiritualmente orientado entra em uma vida dinâmica. O propósito da vida do crente é agradar a Deus. Então quer dizer, repetindo ali, a grande diferença entre a pessoa estar na carne e a carne estar no homem é como aquela grande diferença, o verbo se fez carne ou a carne que ficou cheia do verbo. Ok? Nossa carne ficou cheia do verbo. A nossa carne ficou cheia do verbo, mas só teve um, que foi o verbo que se transformou em carne. Né? É, e sempre cuidar com aquela distinção, que às vezes na Bíblia a palavra carne significa corpo físico. Sim, você tem que obedecer o contexto. Porque a Bíblia diz que Jesus veio em carne. Jesus era homem carnal. Não, você tem que observar o contexto. É regra 1 de homilética, de hermenêutica. Continuando. Os versículos 9 a 11 são um novo parágrafo que trata diretamente cristãos em Roma. Os não crentes não podem agradar a Deus porque operam um reino diferente do reino de Deus. Mas os cristãos podem agradar a Deus porque o Espírito Santo habita neles. Olha que coisa interessante. Os crentes não estão na carne posicionalmente, mas podem excitar a carne experiencialmente. Aqui está a diferença. A diferença é isso aqui. Eu não estou na carne de maneira posicional. De maneira posicional, eu estou em Cristo. Porém, como em meu corpo não há bem nenhum, em minha carne não habita nenhum bem, eu vou ter experiências da carne. É diferente. É diferente. E é essas experiências da carne que o Lucas tem que lutar. Ok? A questão aqui não é andar segundo a carne, mas o estado de estar na carne. Então, quer dizer, o cristão, em algum momento, ele pode andar na carne. Mas não significa que ele está na carne. Como ele anda na carne? Hã? Como andar na carne? Como andar na carne é quando você não consegue resistir a uma ofensa e você sente raiva da pessoa. Você está na carne, meu. Aliás, você está tendo uma experiência da carne, mas necessariamente você não está nela. Eu peco porque sou pecador, mas eu não estou lá naquela esfera. Estou, mas não sou. Eu estou, mas não sou, obrigado. Exatamente. Então, eu iro Que é a carne. a carne, entendeu? Ou quando você tem inveja, ou quando você está no momento de fraqueza, seja em qual natureza for, caiu. Bom, agora o Senhor vai me levantar, porque o Espírito Santo me ajuda nisso. Mas eu cair não significa que eu já estou lá direto. Essa é a diferença entre o não cristão e o cristão que peca. O não cristão peca absorvido por isso. O não cristão peca, mas não está absorvido por isso, porque ele está andando em outro caminho. Fala, Nilton. Então eu posso ter o Espírito
Continua. O Espírito de Cristo e o Espírito Santo é a mesma coisa. Não, porque aqui no capítulo lá, na minha versão aqui, fala que E quando o cara fala na minha versão, no meu Deus, segundo o meu Deus. Na minha Bíblia, do meu Deus. Fala. da conversão em Cristo, Aham. batismo. Sim, sim. Então aqui, O que está dizendo aí? Lê aí. Não gagueja. todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, Esse tal não é dele. não pertence a Cristo. Exatamente. Tá? Eu tenho o Espírito de Cristo, eu sou cristão, Aham. ainda eu não tenho o Espírito Santo. Não, você tem o Espírito Santo, porque eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Mas como você está com as lombrigas ressaltante aí, assanhada, essas lombrigas assanhadas, a palavra alô no grego, não é alô não, viu pessoal? Alô significa mesmo. A palavra alô é diferente de héteros. Héteros é diferente. Por isso que nós somos heterossexuais. Eu tenho sexo, eu me relaciono sexualmente com uma pessoa héteros de mim. Estou dessa aí, né, Giovanni? Então, existem duas palavras no grego para diferente. Nesse sentido, héteros, que é diferente, e alo, que é o mesmo. Todos os textos que Jesus Cristo faz referência ao Espírito Santo, no grego, não é héteros. Tem uma empresa lá em Moarama que chama Alo. Então, alo, viu? Alo significa mesmo. Então, quando o texto diz assim, eu enviarei o outro consolador, viu, Nilton, você que me perguntou, quando Jesus disse, eu enviarei outro consolador, a palavra outro não é héteros, é alo. Ou seja, eu vou enviar outro de mim mesmo. Eu vou enviar um outro que sou eu mesmo. Eu vou enviar, percebe? Então, quando fala Espírito de Cristo e Espírito Santo, estamos falando do mesmo ser. Ok? Mas só porque as suas lombrigas estão assanhadas. Porque muitos pregam aquele que você se converte, tudo, mas você não foi selado, não foi batizado. Não, nada a ver. Meu Deus. Isso. Ok? Mas a gente vai estudar isso no capítulo 9. Do Espírito que é diferente do dom. Ah, mas não vou entrar nesse assunto que não é o assunto agora. Não vou nem entrar nesse. Porque desse assunto eu vou para outro, eu não encerro isso aqui. Mas deixa chegar no capítulo 9. Vai chegar lá. Mas como as lombrigas assanharam, eu já estou te ajudando aí. Continuando. Não, mas aqui o apóstolo tem sinal verde. Ele pode perguntar qualquer coisa. Tem crédito. A questão, olha lá pessoal, a questão não é viver de acordo com um padrão ou princípio, mas estar em um status ou posição da carne ou do espírito. Aí o slide que eu escolhi é isso aqui. Que foto ou que imagem vocês estão vendo? Que imagem vocês estão vendo? Um camarada andando no caminho. Mas o que tem na vida dele? O mundo está preso dele. Ele tem uma cordinha aqui. Se é um não cristão, ele não tem esse caminho. Esse aqui é escuro. Não tem nada. Mas ele está andando no caminho. Mas aqui o mundo está no pé dele. Exatamente. Eu estou no caminho, mas a carne está perto de mim ainda. Não estou em santificação. Não, eu estou em santificação, mas lutando para não, entendeu? São poucos, viu, que está no caminho, muito longe das coisas. Pô, então. Depois eu te passo, só para você. Não, vem cá, apóstolo, quando você trata com apóstolo, é outro nível, O resto aqui é tudo fumazinho. Daqui a pouco ele vem dar
O resto é tudo falha a carinha dele. Ó, preste atenção. Nós temos o apóstolo e a bispa Delma. O que você quer mais? Oi. Agora tá até com o tablet, não quer nem anotar. Ele está com o tablet agora. Eu vou te contar. É fantástico. Deus está levando o pastor na Fiorella. Continuando. O cristão não é condicionado em seu padrão de pensamento ou mentalidade pela carne, mas pelo Espírito, porque ele está no Espírito. Presta atenção. O crente, o Giovanni, o crente, batista, mas vamos aceitar. O Giovanni, o crente, ele está no Espírito. A mentalidade dele é cristã. Por exemplo, quer dar um exemplo? Quando o Giovanni, que está no Espírito, tem um momento de uma queda na carne, em qualquer área, uma raiva, uma ira, uma inveja, uma maledicência, um pensamento ruim, pecou. Mas ele tem a mente de quem? Aí o Espírito Santo falou assim, ô filho, volta. Volta, filho. Puxa mesmo. Puxa. Percebe? O não cristão não tem isso. A carinha da Sofia. Essa semana o Giovanni apanhou, não foi? Eu sabia, velho! Aí quando a Sofia dá uns catiripapo nele, ele fica naquela mágoa e diz, eu ainda me liberto disso. Eu ainda me liberto disso. Não, o tubarão ataca. Então veja, há uma habitação mútua entre o crente e o Espírito. Habitação mútua. Eu estou no Espírito, o Espírito está em mim. Os cristãos têm uma capacidade de pecar, mas não são totalmente orientados pela carne. Aqui, pessoal, vamos fazer diferenciação, para a gente não criar crente neurótico. Tem muita gente, tem muito cristão, Suzy, que está desviado porque foi cobrado tanto uma coisa dele que é natural. Não adianta eu ir na igreja, o pastor falou que eu sou carnal mesmo, e que é isso aí mesmo, e não tem mais saída para mim. Já que eu não sou carnal mesmo, eu vou para o mundão mesmo. Aí o cara assim, coisa tola, como o Giovanni falou, o pastor tem que ter sensibilidade para não perder a pessoa. Eu conheço uma pessoa, ele está com 62, 63 anos. 25 anos atrás eu ganhei ele para Jesus. Ele era um desviado de uma igreja, não vou dizer o nome. Ele se desviou da igreja quando ele tinha 15 anos. 15. Porque o pastor falou que ele estava jogando futebol com os coleguinhas lá no colégio, o pastor ficou sabendo. O pastor disse que ele era carnal, que na igreja dele não tinha espaço para crente carnal, que ele tinha 15 anos, mas ele era carnal. O menino desviou, ficou mais de 35 anos no mundo, literalmente no mundo, na carne. Bebida, festa, boemia, prostituição, o que você imaginar. E daí eu conheci o irmão dele, depois eu passei a conhecê-lo, a gente passou a fazer amizade, e um dia eu fui lá na casa dele para que ele pudesse voltar para Jesus, entregar a vida a Jesus. Faz 25 anos isso. Está firme na fé até hoje. Mas por que quase, de vez em quando a gente conversa, né, fala, poxa, ele falou assim, pastor, graças a Deus que eu não morri naquela época da rebeldia. E ele culpa até hoje o pastor dele, o ex-pastor no caso. Por causa dessas coisas. Imagina quantos crentes não são crentes mais, abandonaram a fé por causa dessas questões. O cara vai chegar, pastor, eu fiz isso, pastor, você é carnal, não sei o quê. Pessoal, os cristãos têm a capacidade de pecar. Todo mundo aqui é PhD em pecado. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Eu tenho essa capacidade. Aliás, ninguém precisa me ensinar a pecar. Eu nasci com essa desgraça. E o meu corpo tem essa peste ainda, esse vírus. Graças a Deus que a minha mente está liberta. Aí,
Os cristãos têm uma capacidade de pecar, mas não são totalmente orientados pela carne. Eu não sou orientado por ela. Eu tenho a capacidade de pecar, eu habito num corpo carnal, o pecado habita em mim, no meu corpo, não na minha mente, no meu corpo, na minha alma, eu estou livre, mas e quando eu caio em qualquer tipo de pecado na carne, não sou orientados por ela. Eu caí por uma questão da malignidade em mim, mas eu vou vigiar para não ir para lá. Por isso que eu tenho que... Eu entro no arrependimento total. E por isso que eu tenho que estar na igreja, fazer minhas devocionais, participar dos cultos, da Santa Ceia. Porque isso tudo me fortalece. Né? Está cheio de religiosos, na verdade, né? Opa, o religioso é o carnal de carteirinha. Se você cuidar, viu? Você que é pregador aí, os caras veem você entrando naquela sala, um pastorzão meio religioso. Bom, não precisava nem dizer isso. Né, Calixto? Nem precisava dizer.